Perfeito, obrigada, viu? Boa produção, Ingrid. Você é uma excelente produtora de TV, sabia? Pensa nisso. Só mais uns minutinhos e a gente já inicia. Como diria a Carlida uma vez, apresentando, eu apresentei um artigo com ela no Intercom, e aí depois da apresentação ela olhou para mim, você já pensou em ser repórter de TV? Olha, eu não quero dizer nada. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. É verdade, professor. Vai que, né? Vai que. Deixa eles ajustarem. Desculpa, professor, só uns ajustes que a gente está tendo que fazer aqui para melhorar aqui a qualidade da imagem, tá? Já resolvemos. Então, eu vou usar esse livro com os alunos em especializado 2. Esse semestre eu estou ministrando a disciplina de teoria do jornalismo e especializado 2, que vai ter jornalismo internacional. Então, essa palestra não foi à toa também, não, professor. Não, é que eu vou fazer uma surpresa, depois eu vou anunciar, mas é que, se você me permite, depois eu te mando, né, e tal, para a gente sortear para os alunos, principalmente para aqueles que fizerem boas perguntas, você fica a seu critério, mas eu mando pelo correio para você, tá? Tá bom. Porque ainda tem essa paixão por livro físico, né? E então, eu acho que eu posso motivar eles no início, instigá-los de que, olha, quem fizer boas perguntas vai participar do... Posso fazer isso? Você caiu na armadilha. Caí, né? Então, ótimo. Eu espero que eles caiam também. A ideia é essa, né? E é o meu privilégio, né? Tem o nosso livro e esse manual, né? Que, por incrível que pareça... Eu vou avisá-los, então, que daqui a pouco tá... Todos os Bom, dois então... foram feitos com os alunos, tá? E eu acho isso muito importante. Tá? Bom, então, vou ver aqui as nossas questõezinhas técnicas, já fizemos os ajustes, peço desculpa, professor, Meu áudio está bom? Tá sim, professor. O seu áudio está ok. Tá? 1, 2, 3, Oliveira 4. 1, 2, 3, 4. Testando. Ok? Ok, obrigada. Peço desculpas por esse pequeno atraso, né? Então, vamos dar início. Eu vou pedir aqui para o Fenelon já começar a transmissão e a gente vai estar ao vivo também. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui iniciando essa transmissão ao vivo da nossa programação da Semana de Recepção dos Calouros desse semestre 2023.2, aqui com o nosso ilustríssimo convidado agora dessa palestra de terça-feira da nossa programação, professor doutor Antônio Brasil, que vai compartilhar conosco esse conhecimento rico que ele tem sobre os correspondentes internacionais, né, e a imagem que temos do Brasil, né, no exterior. Temos como mediadora a professora doutora Ingrid Assis, que intermediou toda essa participação do professor doutor Antônio Brasil conosco aqui no nosso curso de jornalismo. Então, eu quero dar as boas-vindas ao professor. Seja obrigada, professora Ingrid. Se eu quiser dar um bom dia também para os nossos alunos, professor. Nós estamos com um público muito grande de alunos e professores aqui na nossa sala, que decidiu acompanhar presencialmente. E também estamos com o público online. E teremos também
esse vídeo é gravado, essa palestra gravada, que vai ficar salva, né, no nosso canal do YouTube, e que poderemos ter essa palestra aí assistida várias vezes depois, teremos ela para a memória, né, do nosso curso. Então, umas boas-vindas aqui ao nosso público, antes de passar a palavra, né, também para a professora Ingrid. Eu gostaria de abrir o espaço para o professor Antônio saudar aqui os nossos alunos. Eu é que agradeço, é um privilégio, né? Estamos aqui do Rio de Janeiro, ao vivo. Não sou agradecido, mas sempre emocionado toda vez que eu posso falar com os alunos, mas também da gente poder conversar sobre o futuro, né, que pertence a vocês, os alunos. Então, é um privilégio, eu que agradeço e tenho certeza que a gente vai se divertir bastante. Professor, muito obrigada, professor. E agora eu passo, então, a palavra para a professora Ingrid, que vai mediar essa palestra. Bom dia para quem está assistindo a gente no YouTube, no YouTube. Bom dia para os alunos que estão no curso, estão assistindo a gente presencialmente. Bom dia, professor Brasil. Eu vou começar, na verdade, com uma breve apresentação do professor Antônio Brasil, né, para contextualizar quem é o nosso palestrante. Ele é de Niterói, ele tem 6 livros, 4 pós-docs, uma carreira linda, né, principalmente na área do telejornalismo, mas também do jornalismo internacional. Ele trabalhou com nomes como Sandra Passarinho. Ele trabalhou no programa piloto do Fantástico. Então, assim, é uma grande referência na área do telejornalismo. É uma pessoa que tem ampla experiência prática, ampla experiência acadêmica. E aqui, só para já daqui a pouquinho passar a palavra para ele, porque é ele que acho que a gente tem que mais ouvir hoje, eu queria dizer que o professor Antônio Brasil foi uma das grandes referências que eu tive quando eu ainda era estudante, assim, na fase que vocês estão vivendo. E eu, de forma alguma, esperava que em algum momento da minha vida eu fosse encontrar o grande autor dos livros que eu usava para aprender telejornalismo. E a vida me oportunizou conhecê-lo no programa de pós-graduação em jornalismo lá da UFSC. Mas não só me aproximar dele por ele ser professor do curso. Eu fui aluna dele no curso. Nós desenvolvemos um produto lindo que ele vai mostrar daqui a pouco para vocês. Eu fui estagiária de docência do professor Antônio Brasil e também participo já dando um spoiler para vocês, e participo do mesmo grupo de pesquisa que é o GIPTELE, e é sobre tudo isso, um pouco de tudo isso que a gente vai falar com ele hoje, né, para poder tanto explorar esse imenso conhecimento que ele tem na área do telejornalismo, quanto também essa experiência em jornalismo internacional, que eu acho que é fundamental para que vocês tenham uma perspectiva que é pouco trabalhada no Brasil, né? Porque alguns cursos claramente têm muita dificuldade de oportunizar experiências internacionais para os alunos. Então, conhecer alguém que teve essa experiência prática, que sabe o caminho, que sabe o que é preciso e que também pesquisa isso, eu acho que vai ser muito importante para quem está agora, né, começando o curso de jornalismo e vai começar a planejar o que vai querer fazer no futuro, né? Então, professor, seja muito bem-vindo. Eu o convidei e fiquei imensamente honrada com o seu aceite e espero, sim, que em breve a gente possa fazer um encontro presencial e não apenas virtual. Ingrid, é um privilégio, sempre emocionado, né, pela apresentação, porque também a responsabilidade, né, de estar falando com os alunos e principalmente da responsabilidade de tentar convencê-los de que essa decisão de estudar jornalismo, e numa época com tantas dificuldades, com tantas discussões sobre o papel do jornalismo, de que eles tenham feito a escolha certa. Então, eu acho que na minha breve apresentação, pelo amor de Deus, não é uma palestra, isso é uma conversa. Eu vou agradecer muito se vocês, enquanto estiverem me ouvindo, estivessem pensando que vocês já são jornalistas,
e que perguntas vocês gostariam de fazer, independente do caminho que eu vou apresentar aqui. Então, comecem a ser jornalistas desde agora, né? E isso é aberto para todos, inclusive para outros alunos de outros níveis. Essa conversa tem muito a ver, né? E eu acho que, em função dessa apresentação, não necessariamente eu não vim aqui para contar as histórias, por mais que elas sejam importantes do meu passado, né? E eu tenho muito orgulho com a idade de algum desses calouros, né? Eu bati na porta apesar de estudar na PUC do Rio de Janeiro, jornalismo, eu bati na porta da TV Globo porque eu queria prática, eu queria praticar jornalismo, eu sabia que era bacana. Eu sempre eu queria conversar principalmente com aquelas pessoas que levam muito a sério essa ideia de internacional, ou seja, abrir a janela e sair. O internacional pode ser o interregional, pode ser o interestadual, é aquela coisa de abrir uma janela para o mundo, tá? Que é literalmente a tradução de uma tecnologia muito importante para mim, e na época que eu comecei, que era essa tal de televisão, hoje em dia a internet, né? Hoje em dia inteligência artificial, tecnologia como porta de abertura, principalmente para quem tem dificuldades e limites para poder realizar os seus sonhos, né? O meu grande sonho, apesar do meu nome aí, Antônio Brasil, né? Sempre foi ligado à imagem, inovação, tecnologia, principalmente essa ideia de viajar, né? Mas venho de família com pouquíssimos recursos, jamais poderiam me permitir qualquer viagem, e aí é que está essa inspiração dessa conversa, mais do que qualquer outra coisa, é tentar convencê-los de que vocês são privilegiados, né? Vocês estão numa universidade pública de qualidade, num curso de jornalismo, né? E o jornalismo, independente da área que você queira escolher, pode ser a sua porta de entrada, né, para um mundo completamente novo, independente do lugar onde você nasceu, da família que você tem e principalmente dos recursos que você não tem. Então, para mim, essa história que a gente sempre brinca, eu vou comentar também rapidamente na minha apresentação, né? Para mim, essa ideia de correr atrás, isso é tão jornalista. Bati na porta da TV Globo, com 17 para 18 anos, dizendo eu quero trabalhar aqui, porque eu gosto de televisão, eu gosto de jornalismo e eu gosto de imagem. Tá? Quero produzir imagem. E aí você tem que ter uma tal de sorte, né? Quem não tem sorte também é impossível, né? Sempre ajuda, não é necessariamente um privilégio, mas é uma sorte. Né? Calhava de ser o ano de 1973, com todas essas comemorações que estão aí. Eu tô me encaixando porque me aceitaram para trabalhar lá e estava começando 2 programas que são fundamentais na história da televisão brasileira, do jornalismo e principalmente da cultura brasileira, né? Um era o Globo Repórter, foi a razão que eu fui para lá. Eu adoro documentários, né? Ou seja, reportagens mais longas. E eu queria aprender a fazer, independente da minha universidade, conciliar as duas coisas, já que a parte prática era limitada. Então, eu entrei no ano que começou o Globo Repórter, no primeiro Globo Repórter. Calhava de ser também o piloto. Me convidaram para participar do piloto, né? Aí, uma coisa que a gente pode conversar, o meu caminho não era na frente das câmeras, era atrás das câmeras. Eu adoro produzir imagem, né? Então, talvez para aqueles que achem que a única possibilidade de entrar no jornalismo é ficar na frente de uma câmera e segurar um microfone e entrevistar alguém, pense na quantidade de trabalhos que você tem como produtores, editores, ou aquele caminho que eu escolhi pela minha paixão pelo cinema, principalmente pelo cinema documentário, que é ser cinegrafista. Então, esse foi o meu caminho, operando equipamento, querendo isso há muito tempo. Mas essa era a porta de entrada. Assim como alguns amigos meus entraram na TV Globo para ser boy, né? Entraram para ser ajudante, servir o cafezinho. O importante, na verdade, é você entrar no jornalismo e aí você tem uma carreira enorme e, com um pouquinho de sorte, né, e alguma competência, eu acho, você consegue
entender que o tal do Fantástico estaria vivo até hoje. Você não imagina, um programa que dure 50 anos, é uma coisa extraordinária. Normalmente não dura nem 2 anos. Por mais que você não goste, você não assiste, ele está lá, quem sabe um dia você vai trabalhar nele. E também o Globo Repórter. Já foi bem diferente do que é isso, mas aí a gente conversa numa outra oportunidade. Vamos começar com os slides, para a gente não dizer que eu não fiz o meu dever de casa? Então, estamos aí, eu vou fazer uma apresentação breve. A minha conversa aqui hoje é sobre telejornalismo jornalismo internacional e telejornalismo na era digital. Então, não é para trás que eu queria falar para frente. O jornalismo de vocês e, principalmente, tentar convencê-los de que essa escolha é fundamental. Né? Você está aqui me ouvindo, você podia estar fazendo um monte de outras coisas, você está aqui curioso para saber o que isso pode te ajudar de alguma forma. Essa, para mim, essa é a principal razão. Tá? Não é de ensinar nada, não é uma instrução, mas é uma inspiração. É tentar ver que, olha, tem vários caminhos. Talvez um desses caminhos seja ler um livro. Lembra aquela coisa, livro? Eu escrevi um correspondente, esse manual sobre correspondente internacional. Então, visando, né, talvez você pensar uma coisa que você nunca pensou antes, né? Que o início da sua carreira não precisa ser necessariamente em Palmas, ou em Tocantins, ou sequer no Brasil. Né? O começo da sua carreira, como foi para mim, né? O começo da minha carreira, com 2 anos de Globo, me mandaram para a Europa. Tá? Surgiu uma oportunidade e lá fui eu, né? Minha primeira viagem. Talvez eu nunca tivesse viajado para fora do Brasil se não fosse por essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, pela minha vida, perdão, volto, só queria mostrar, para quem não percebeu, a Ingrid está aqui nessa foto, porque eu estou saltando lá do começo para o que eu faço hoje, que eu preparo jornalistas internacionais, né? Eu preparo jornalistas em geral, eu moro na Alemanha, eu ensino na Alemanha, ou seja, eu continuo, esse tal de internacional continua sendo importante para mim, mas também palavras-chave, né? Inovação e futuro. Então, aluno, para mim, é parceiro, tá? É aquele com quem eu produzi tanto manual quanto inovação, e é parceria, como eu estou, para sempre. Né? Eu costumo dizer para meus alunos que a coisa mais importante que tem num curso universitário, ainda mais no jornalismo, não é quem está na sua frente, ou seja, o professor, tá? É quem está do seu lado. Tá? Essa pessoa pode vir a ser seu parceiro, meu melhor amigo, o cara que eu falo todos os anos, que mora em Nova York, Henderson Royas, uma figura maravilhosa, trabalha. Eu conheci num dia como esse de vocês, na minha aula inaugural na PUC, quando eu estava pensando o que eu estou fazendo aqui, completamente perdido, sem muita noção do que queria acontecer. Mas eu descobri ali que tinha uma outra pessoa, tá? Na mesma situação, com o mesmo background, e eu tenho alegria de dizer que meu amigo, assim como outros amigos, ou ex-alunos, assim como a Ingrid, né? São amigos para sempre. Né? E talvez essa seja a principal razão que a gente está aqui. Talvez do lado de você esteja o seu melhor amigo, a pessoa que vai ser mais importante na sua vida e com quem você vai desenvolver muitos projetos. Próximo slide, por favor. É uma inspiração. Tá? Eu queria que vocês pensassem por que você não sonha em ser jornalista. Tá, tudo bem, você está no curso de jornalista. Agora, a elite das elites do jornalismo, eu sinto muito, mas né? O correspondente internacional. Né? E dentro desse universo também existe uma coisa chamada os correspondentes de guerra. Eu não vou falar muito sobre isso, é uma área extremamente... mas eu tenho algumas afinidades. Né? Eu preparo gente para ir para a guerra, eu preparo gente para sobreviver, né? Isso é uma das razões que eu estou aqui. Reportar do exterior tem tudo a ver com exploração, não apenas de terras e culturas estrangeiras específicas, mas de você mesmo. Tá? A maneira como você pensa, a maneira como você vê o mundo. Então, pessoas como, não sei se vocês estão percebendo a foto do lado, para mim, ao lado direito, né? Você tem aí o Dom Phillips e o Bruno, ao ponto, né, de um jornalista, um correspondente internacional, ligado, então, à imagem do Brasil no exterior, né, Amazônia, né, deu a vida dele
tentando fazer alguma coisa a mais do que simplesmente reportar a exploração interior dele. O que eu estou fazendo nesse planeta? O problema é que, às vezes, tem um custo, né? Como vocês sabem, eles foram assassinados na Amazônia por tentar fazer o impossível, salvar esse planeta, né? Salvar. Então, essa profissão não é qualquer profissão, tá? Tanto de indigenista, com a colaboração. O Don Phillips, que é inglês, trabalha, na minha opinião, para o melhor jornal do mundo, The Guardian, no caso, o jornal inglês. Eu espero que vocês leiam. É de graça na internet, o único jornal que é de graça. Mas ele veio para o Brasil para tentar, literalmente, ser correspondente, não numa zona de guerra, né? Teoricamente, a Amazônia não é uma zona de guerra, mas o sacrifício, o preço que, às vezes, você paga, nem todo mundo, muita gente... Você pode ir para Hollywood e fazer o Oscar, se divertir muito mais, como diz uma amiga minha que é correspondente de guerra. Quem dera me mandassem para Milão para fazer um desfile de moda, mas eles só me mandam para lugar onde tem conflito. Obviamente, ela está na Ucrânia agora, que é o lugar onde tem conflito, e jornalismo internacional também. E vários dos nossos heróis correspondentes, tem as fotos aí da Globo que vocês devem... Sônia Bride, uma referência. A Ingrid falou da Sandra Passarinho, quando eu comecei a trabalhar, mas quem sabe você é um dos que vai estar nessa foto em breve aí, e eu vou tentar ajudar e convencê-lo de que isso é possível. O próximo slide, por favor. Esse aí sou eu, ligado à tecnologia. Vocês podem não acreditar, mas esse caminho pelo mundo, essa carteirinha aí da Globo ainda é só para justificar a minha entrada lá como assistente de cinegrafista. Mais uma vez, estou falando para aqueles que acham que isso não é para mim, que eu jamais vou ser correspondente, e ter também essa noção da importância da tecnologia, dominar a tecnologia, como eu estou tentando aqui falar com vocês, né, para uma pessoa que foi de uma outra época, com outra tecnologia, de saber utilizá-la. E essa é uma das coisas que eu gostaria de conversar com você. Você acha que vai terminar quando terminar essa faculdade? Não, você vai estudar a vida inteira, se você quer ter alguma chance, né? O aprendizado é eterno. Eu estou fazendo, vocês podem não acreditar, mas eu continuo fazendo curso de alemão há alguns anos. Preciso falar alemão melhor do que eu falo várias línguas, mas o alemão... Por quê? Porque estudar não é uma questão temporária, é o caminho para sempre, tá? Principalmente para um jornalista, e inclusive saber usar a tecnologia. Eu tenho que aprender a usar. Hoje eu estou aprendendo a usar esse novo sistema, eu sempre uso o Zoom e o outro. Estou aprendendo e eu acho que isso é importante. Vamos passar adiante, por favor? Mais uma vez, não necessariamente do passado, mas sempre ligado à televisão, tá? A produzir programas de televisão universitária, tá? E algumas surpresas aí, né? Depois a gente vai conversar. Essa minha conversa com vocês envolve uma provocação. Eu gostaria que vocês encarassem isso como uma provocação, ligada também a inovações, coisas que talvez você não conheça, que possa vir a conhecer, mas também tentar pensar, né, dentro dessas surpresas, quem sabe elas sejam positivas para vocês. Não é? Eu tentar convencer de que o meu caminho não é necessariamente só o meu caminho, ele é simplesmente uma sugestão para você de tentar achar novas possibilidades. Eu sempre, não só fazendo televisão, mas ensinando pessoas a fazer televisão, não só fazendo jornalismo. Eu continuo sendo jornalista, tá? Eu escrevo regularmente, participo de eventos e continuo. Ou seja, essa ideia de aprender sempre, mas também trabalhar sempre, né? E principalmente trabalhar naquilo que você gosta. Calha de eu gostar muito de jornalismo internacional. Vamos seguir em frente, então? Correspondente internacional. Algumas falhinhas aí do que eu escrevi. O correspondente internacional não está no país estrangeiro para agradar ninguém. Isso aí eu acho que é importante. Numa época, a gente pensar, mais uma vez, está o Don Phillips, outros correspondentes de guerra, né? O que é, afinal, um correspondente internacional, em caso você não saiba, né? Eu passei boa parte, ainda continuo sendo, imagina agora, Brasil, por que vocês não ficam aí no Rio de Janeiro, indo à praia todo dia? Não, eu continuo sendo estrangeiro e vou ser estrangeiro, inclusive no meu próprio país, né? Apesar do meu nome Antônio Brasil, esse é um dos preços que a gente paga
né, de ter saído tão cedo, mas a ideia de ser estrangeiro não é tão ruim assim, né? Na verdade, é uma visão crítica do mundo. Nasci estrangeiro, né? Eu acho que o treinamento é uma outra coisa, que a gente simplesmente se adapta e começa a ganhar a sua vida, pagar os seus boletos com isso, mas no fundo, é uma visão do mundo, uma responsabilidade. Temos responsabilidade e deveres com nossos leitores, patrões, mas também temos de respeitar os limites impostos pelos países onde somos hóspedes temporários. Eu sou hóspede da nação alemã, né? Minha família veio da Alemanha há muitos e muitos anos, mas eu não falo alemão, eu estou lá porque é o lugar onde eu tenho oportunidade, como eu já morei em vários outros países, mas a ideia principal é de você voa onde tem o trabalho, e a melhor coisa de ser estrangeiro e morar na Alemanha, aqui entre nós, é poder voltar. Quem viaja pode voltar, então eu acabo sempre voltando, então o jornalismo talvez ajude isso, né? Essa ideia de hóspede temporário, aprendemos a sobreviver, né? Solidão, tristeza, às vezes saudades, né? Uma palavra tão linda do português, só quando você mora, de repente, 10 anos fora do Brasil, né? Com poucas oportunidades. Talvez esse seja um assunto para a gente conversar, né? Porque tantos e tantos jovens brasileiros como vocês estão saindo do Brasil. Eu ainda fico meio surpreso. Na época que eu saí do Brasil, nos anos 70, você falava Brasil e brasileiro, eles não tinham a menor ideia do que seja, nunca tinham visto. Eles olhavam para mim meio curiosos. Você é brasileiro com essa cara? Né? Eu pensei que só o Pelé fosse brasileiro. Né? Os estereótipos, né? Que depois eu comecei a estudar, o que a gente acha que é. E hoje em dia são milhões de brasileiros que vivem fora do Brasil, né? Não só por falta de oportunidade, muitas vezes, mas às vezes por curiosidade e vontade mesmo. É o que a gente chama, eu estou pesquisando isso agora, é a diáspora brasileira. Talvez alguns de vocês, daqui a alguns anos, a gente vai se encontrar, talvez, como eu estava dando um curso agora de jornalismo em Dublin, na Irlanda, né? Eu acho que eu nunca, tirando Lisboa e Portugal, eu acho que eu nunca tinha visto tanto brasileiro morando na Irlanda e morando na Europa. E não é só uma grata surpresa. Esse é um caminho que o jornalismo ajuda. Eu abro a porta. E cada vez que eu faço uma compra na Amazon, cada vez que eu penso alguma coisa de outro país, ou conheço um filme, eu, na verdade, estou tentando conhecer outros lugares. Quem sabe eu vou viajar. Então, as ameaças são constantes, você pode morrer, infelizmente, como aconteceu com o Dom Phillips, né? Mas também pode significar que você seja expulso. Eu não quero ser expulso da Alemanha. Então, existe um comportamento, e é uma das coisas que eu ensino para as pessoas. Eu tenho formação na área de jornalismo e de antropologia, tá? E, também para ajudar a pessoa a pensar, né? O que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro morando na Alemanha? E o reverso disso, tá? Importante também é pensar quem são os correspondentes internacionais que moram no Brasil em termos de rotinas, vidas, mas se eles falam português, eles já comeram uma feijoada e não passaram mal, tá? Eles sobreviveram ao calor, né, e à umidade na Amazônia e se apaixonaram pelo lugar ao ponto de repente, serem mais brasileiros do que estrangeiros. Essas são perguntas que a gente gostaria de pensar e discutir com vocês aí na nossa conversa. Vamos seguindo? Prometo que já está acabando. Essa aí é a minha área, que eu conversei com a Ingrid, não é só jornalismo internacional, mas também é a inovação. Estou sempre tentando criar alguma coisa. Eu sou da área de tele, eu fui chamado para dar aula de telejornalismo. A primeira pergunta que eu perguntei, que bom, não sei o que e tal, vou dar aula de telejornalismo, como se eu fosse assim, um professor de piano. Cadê o piano? Aí eu disse, não. Você vai ser professor de telejornalismo, mas aqui não tem telejornal, aqui não tem televisão. Você faz de conta que tem e ensina para os alunos do jeito que der. Isso foi há muitos anos atrás e eu achei que tinha outras soluções. Na época, estava começando a internet, ainda na UERJ, eu era professor da UERJ, fui professor da PUC, da UERJ, aí depois fui para a Federal de Santa Catarina. Uma provocação aí para vocês, futuros jornalistas e alunos e professores. A gente, sem recurso algum, mas com muita criatividade, mas com muita coragem, nós montamos o primeiro telejornal diário e ao vivo do Brasil,
né? No caso foi o TJ UERJ, que depois se transferiu, no caso, para Santa Catarina, que está lá até hoje. Eu estou convidando vocês a assistirem, quem botar aí um Google, TJ UFSC, que o telejornal continua funcionando. Ele, obviamente, para nas férias, né? Mas ali já formou alguns dos melhores jornalistas de televisão, e eu tenho orgulho disso. Ou seja, é uma tecnologia, é uma ideia, é uma colaboração, como um livro, né? Como fazer um livro com os alunos, nesse caso, fazer um telejornal, e também uma forma de ensinar os jornalistas a ser correspondente. No caso, a gente desenvolveu um projeto chamado Projeto Correspondente Universitário. Então, se amanhã algum de vocês vai fazer intercâmbio, vamos dizer, nos Estados Unidos, né, na Flórida, e mandavam matérias para o nosso telejornal. Tá? Então, o projeto continua lá, ele é importante na área de formação, na parte prática de fazer jornalismo. É um telejornal diário, né? É diário de todo dia. Quando eu falei isso na UFSC, quando eu cheguei lá para dar aula, as pessoas disseram: Brasil, não perde seu tempo, isso é impossível. Jamais os alunos vão trabalhar todos os dias. Eu tenho orgulho de dizer que o projeto sobrevive muito bem, a Ingrid conhece bem, ganhou todos os prêmios que puder imaginar, é uma referência, tá? E eu tenho certeza que a gente pode um dia pensar no TJUFT, né, de Tocantins, e o modelo está lá e continua existindo e sendo uma referência. O próximo slide, por favor. Esse é o telejornal. Eu ia botar o vídeo, mas deixa para lá, a gente já está. Quem quiser assistir, dá um Google. Esse é um vídeo que nós produzimos para o mercado internacional, é em inglês, tá? E fala. O importante que eu gostaria de vocês lembrar, ele está no ar desde 2011. Lembra do Fantástico? Que está no ar desde 73? O nosso telejornal ainda não acabou. Tá? Eu já não estou lá, tem outros professores extremamente qualificados, colegas nossos, alunos, porque é importante mesmo numa universidade, lembra que eu te falei? São vocês, alunos, né? Nós, professores, pesquisadores, essa é a minha visão, é a minha opinião, nós somos coadjuvantes. Nós estamos apoiando vocês, as grandes estrelas, né? Daí, principalmente na área de jornalismo. Segue o slide, por favor, por favor. É isso aí, a minha pesquisa acadêmica, para quem quiser interessado, né? Para aqueles, talvez mais para professores ou pessoal da área de pós. Eu estou na Alemanha pesquisando a construção dessa tal de imagem do Brasil no exterior, né? Que é tão valorizada, principalmente pelos governantes, eles gastam um dinheirão enorme nisso, e inclui as rotinas profissionais dos correspondentes internacionais, porque se eu chegar para você e falar assim, Ucrânia, ou se eu falar para você agora, França, qual vai ser a primeira imagem que vai vir na sua cabeça? O que você sabe? Eu tenho certeza, eu espero, que nenhum de vocês já esteve na Ucrânia, mas se eu falar Ucrânia, ainda mais por causa da guerra, você sabe um monte de coisa, né? E se eu falar Rússia, né, talvez você também tenha alguns estereótipos, modelos, imagens. Isso aí, a minha tese, o que eu estou pesquisando, é que, prioritariamente, quem faz isso são jornalistas. É o começo. Tá? Aquilo que você vê na internet, você faz uma pesquisinha rápida ali sobre o país que você quer visitar. Acabei de falar, essa tal de Irlanda. Né? Mas é a terra do U2, rock and roll lá é maravilhoso, a cerveja é melhor ainda. Alguma dessas ideias, né, na verdade, são estereótipos e são modelos, assim como os estrangeiros, quando pensam no Brasil, de repente pensam destruição da floresta amazônica, meio ambiente, pensam que a gente joga futebol muito bem, ou pelo menos jogava, e a importância dessas figuras, porque isso vai ser a sua carta. Toda vez que eu chego em algum lugar do mundo, ainda mais com esse nome, eu juro para você que não é, isso aí não é um apelido, é meu nome de família mesmo, Antônio Brasil. Imagina as pessoas, Antônio Brasil, você é do Brasil? Eu falei assim, olha, não sou da Argentina, eu sou do Brasil, tá? Eu sou brasileiro, calho de estar na Alemanha e trabalhando e pesquisando na Alemanha. Imediatamente os estereótipos são ligados ao que a pessoa sabe, e principalmente aquela que ele não sabe sobre o Brasil, mas acha que sabe, tá? E aí o que a gente entra no tal do preconceito, e muitas vezes isso é positivo, às vezes é negativo, e ao mesmo tempo é uma coisa que vocês, jornalistas, principalmente aqueles que vão trabalhar no exterior, ou que vão receber os estrangeiros aqui no Brasil, tá? Eu trabalho com isso há alguns anos, tá? Quem sabe a gente conversa também sobre isso aí.
Tem alguns livros sobre esse assunto. Segue para aí, mais o outro slide, por favor. E essa tal da imagem aí, eu peguei aí talvez a revista mais importante, porque essa é uma imagem nos últimos anos, 2009, 2013, 2016, essa ideia do Brasil sempre sendo aquele país que parece que vai decolar dessa vez, mas aí acontece alguma coisa e ele tem medo de ser feliz, e aí, de repente, entra em estado de coma, mas às vezes ele volta e se recupera e, quem sabe, a gente consegue alguma coisa. Então, isso é construção de jornalista. Essas fotos são montadas por jornalistas, é imagem, e isso influencia a cabeça e as decisões, não só do público, mas de pessoas que, de repente, vão decidir se você vai ganhar uma bolsa para ir para fora do Brasil ou se algum estrangeiro vai vir morar em Palmas. Imagem é muito importante. Tá? Lembra que eu falei da minha formação? Imagem, para mim, é fundamental. Então, essa tal de imagem do Brasil não é a imagem de Antônio Brasil só, mas é uma imagem construída. Pode ser uma miragem, pode ser só, de repente, algo abstrato, mas, para mim, é muito concreto. E essas imagens são muito importantes. Terminando, quase. Segue, próximo slide, por favor. Essa é a principal razão que eu estou aqui. Você pode não acreditar, mas eu estou aqui para convencer vocês que Gabriel Garcia Marques, o maior, eu sou suspeito para falar, porque ele é colombiano, eu tenho uma admiração enorme, que ainda ele diz, e ele não é qualquer pessoa, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Tá? Então, o Brasil, infelizmente, até hoje, o Brasil não tem um prêmio Nobel sequer. Nós temos 5 Copas do Mundo e não temos, infelizmente, quem sabe um de vocês vai ganhar, quem sabe alguns dos professores aqui eles vão ganhar o primeiro Prêmio Nobel brasileiro, ou seja, não é uma pessoa qualquer. Tá? E ele diz, assina embaixo, que o jornalismo é uma paixão insaciável que só pode ser digerida e humanizada por sua confrontação visceral com a realidade. O que ele quer dizer? Não tem nada como o jornalismo. Não acredita em quem critica. Mas é fake news. Tem uma inveja, gente. Tem um monte de gente que queria ser jornalista e que nunca conseguiu. Tá? E aí falar mal de jornalismo e dizer que a profissão acabou, isso não é verdade. Tem muita gente muito feliz sendo jornalista. Tem jornalista bom, como tem médico bom, mas tem médico ruim. Não é médico aqui. De repente, tem jornalista bom e ruim, mas acredita, então, no Gabriel Garcia Marques, que você está no lugar certo, na universidade certa, no momento certo, e que você escolheu, segundo um prêmio Nobel, a melhor profissão do mundo. O penúltimo slide, por favor. É um textão, essa é a cara dele. Ninguém que tenha nascido para isso ou esteja disposto a viver só para isso poderia persistir numa profissão tão incompreensível, voraz, cuja obra termina depois de cada notícia, como se fora para sempre, mas que não concede um instante de paz, enquanto não torna a começar com mais ardor do que nunca um minuto seguinte. Tá? Quem já experimentou trabalhar em jornalismo, a Ingrid sabe muito bem ainda mais televisão ao vivo, telejornal ao vivo, isso que eu estou fazendo agora, ao vivo. Como é que eu preparo vocês para a tal da vida ao vivo, e não a vida que a gente edita na internet e faz um videozinho aqui, nada contra, tem muitos bons, mas como é que eu ensino vocês a viver? E o telejornalismo talvez possa te ajudar a você viver melhor. Então, é uma provocação. Segue, por favor. Obrigado. Eu falei que ia terminar, me alonguei mais do que deveria, mas eu conto com as perguntas de vocês, adoraria conversar. Continuo acreditando, estou aqui super feliz de poder conversar com vocês. Como digo, vocês são o futuro que eu não vou ver, mas que eu vou tentar influenciar de alguma forma. Quem sabe algum de vocês serão meus amigos, a gente vai poder trocar informações. Eu estou super disposto a tentá-lo, a convencer, não só que você escolheu a melhor profissão do mundo, a profissão certa, mas que você o impossível para a gente consegue. Tá? Professor, muito obrigada. Não se alongou em absoluto, tá? Foi simplesmente um prazer ouvi-lo novamente. E eu vou fazer o seguinte: nós tivemos várias perguntas pelo YouTube, eu vou começar por elas e eu vou tentar sintetizar algumas, porque algumas se entrecruzam.
certo? E aí, depois dessas perguntas, eu vou fazer algumas colocações sobre as suas falas que, enfim, me abriram N possibilidades. Novamente, fico muito feliz de ver a nossa produção. O professor não mencionou, mas esse livro de inovação que a gente fez juntos durante a pós-graduação, exatamente esse aí, ele é um livro... A gente costuma ver livro como uma coisa mais arcaica, né, professor? E aí, mas livro impresso, inovação, de jeito nenhum. Esse livro ele tem um monte de conteúdo em realidade aumentada, feito por um colega nosso, Carlos Maciano, que trabalhou arduamente, a gente sentou, pensou junto, planejamos, e os conteúdos estão lá. Então, você abre o livro e você tem um conteúdo em realidade aumentada, conteúdo extra. Então, é um livro muito legal. Quem fez as perguntas, depois a gente vai pegar aqui os nomezinhos de quem fez as perguntas para sorteá-lo, né? Professor, eu vou juntar aqui algumas perguntas. A primeira é a da Valdênia Silva, que também se intercala com a pergunta do professor Sérgio, né, que é nosso professor do curso de jornalismo, que inclusive depois a gente pode articular nesses futuros encontros presenciais, é uma pessoa que eu gostaria muito de apresentar. E com a pergunta da Ivana Felisberta. Os três, na verdade, a Valdênia e a Ivana, elas entram naquela questão de como essa cobertura estrangeira sobre o Brasil, muitas vezes ela acaba destacando mais aspectos negativos, né? Segundo a Valdênia, a gente sabe também que há essa crítica, inclusive na academia, muitas vezes. A Ivana, por outro lado, já entra também numa pergunta mais aberta, né? Como é que você avalia que está essa imagem hoje? A gente sabe que a gente passou por 4 anos de um governo muito complicado, um governo super conservador, né? Um governo de extrema-direita, classificado assim na academia, pelos veículos jornalísticos internacionais, inclusive. Então, a gente está entrando agora num novo governo, num governo de centro-esquerda, e aí a gente está passando por essa migração de percepção da mídia, sobretudo a mídia internacional, e aí a gente como é que é a sua visão sobre o que é essa representação do Brasil, né, desse contexto anterior, do atual contexto, e para completar, né, a questão que o professor Sérgio colocou, é que esse jornalismo esse jornalismo internacional acaba, às vezes, também abordando muito certas áreas do mapa e apaga muitos países, ou mesmo também aborda certos espaços brasileiros e não aborda outros, né? A gente vê que algumas regiões do Brasil são privilegiadas. Essa construção da imagem do Brasil lá fora, muitas vezes é uma construção de regiões específicas, né? Então, a gente queria, a partir dessas 3 perguntas da Valdênia, da Ivana e do professor Sérgio, que o senhor falasse um pouco sobre essa imagem do Brasil aí fora. Então, inclusive, a partir da sua experiência, né, como professor de jornalismo internacional na Universidade de Dortmund. Professor Antônio, antes do senhor responder a pergunta da Ingrid, ressaltando aqui que tenho 2 perguntas também aqui do pessoal que está presencial, que logo depois que o senhor responder, a professora Ingrid poderia abrir o espaço, tá bom? Obrigada. Você pode colocar no chat, Daniela, como eu pedi, e aí, colocando aqui no chat, eu consigo fazer a leitura, até para a gente poder depois sortear. Eles querem participar aqui também. Se sentir parte, né? Então virem um computador para os alunos olharem também, assim, para a gente olhar os alunos, seria legal também. Isso! Né, é uma produtora de TV, é uma produtora de TV. Nós vamos tentar aqui, tá bom? Tá ótimo. Olha, eu queria, antes de tudo, agradecer as perguntas, lembra? A gente está fazendo aqui o nosso sorteio, vai ser muito em função das boas perguntas, que ajudam muito, tá? Um dos resultados desses anos que eu faço essa pesquisa sobre a imagem do Brasil no exterior, né, que vem da minha época, que eu era correspondente internacional no Brasil, ou seja, eu trabalhava para a principal agência internacional do mundo, né, cobrindo o Brasil, então eu era um brasileiro, é como se fosse estrangeiro, né? Então, afinal de contas, o que é notícia, né, sobre o Brasil para o exterior? Né? E boa parte da minha pesquisa, o que mostra é que boa parte dos jornalistas, o que eles fazem é consultar os jornais brasileiros. Então, se os jornais brasileiros estão falando mal do Brasil, né, e a gente vê a quantidade de tempo e de espaço que a gente dá à violência, à destruição da Amazônia, à fome, né, e
as desgraças que acontecem no Brasil, o jornalista estrangeiro que está aqui morando no Brasil, na verdade, ele não está sendo nem sequer criativo, né? Ele não está sendo original, ele está replicando, e essa é uma das conclusões que eu acho mais interessantes da pesquisa. A gente tem uma ideia que ele vem para cá como espião para descobrir notícias que ninguém sabe. Não, ele lê o jornal, ele assiste o Jornal Nacional todo dia, ele vê a internet todo dia, e ele faz um sumário do que a gente vê, e ele pega esse espírito. Tá? E isso não necessariamente, aí a minha provocação para quem fez as perguntas, eu acho, e longe de mim querer defender, só defender o jornalismo internacional, mas isso é uma característica do jornalismo, né? É a ênfase no negativo, né? Porque senão a gente seria o tal de, com todo respeito, tal de relações públicas, né? Assessoria de imprensa, nada contra, trabalhei muito nisso, se ganha muito dinheiro, tem muitas oportunidades, né? Mas se você é assessor de imprensa ou relações públicas, vamos dizer, de uma empresa que trabalha na Amazônia com gado, né? Vai ser difícil você criticar gado e carne e falar dos benefícios de ser vegetariano, né? Naquela empresa. Obviamente, mesmo em qualquer das grandes empresas, você tem limites, mas é uma característica do jornalismo, e eu acho que o seu tenho muito orgulho, é de ser fiscal, é de checar. Né? E o jornalista estrangeiro que está aqui não é muito diferente. Né? Ele está aqui também, não é para dizer que o samba é a coisa melhor do mundo, que o carnaval é a coisa mais diferente. Ele faz isso também. Tá? Ele cobre carnaval, ele mostra a música popular brasileira, ele tem uma admiração pelo futebol brasileiro. Né? Eu fiz isso durante muito tempo. Eu pautava o Brasil, ainda mais na época da ditadura. Né? Eu fui correspondente internacional no Brasil na época da ditadura. A minha matéria tinha que ser checada antes de sair. Né? Tinha militar que olhava a matéria para dizer se podia sair ou não do Brasil. As diretas já, eu fui literalmente proibido de mandar matéria sobre as diretas já, só para vocês terem uma ideia. Também uma coisa que a gente não está falando aqui são os limites e a censura, principalmente para o estrangeiro. Com todo respeito, isso não é só do militarismo. Né? O correspondente do New York Times chegou a ser quase expulso do Brasil na época que ele, aqui entre nós, com certo exagero e erro, mas ele teria insultado o presidente da República na época, era o Lula. Né? E vocês não lembram disso, mas isso foi o começo da minha pesquisa. Imagina o correspondente do New York Times ser expulso do Brasil porque disse que problemas com bebida, excessos, expulsar um jornalismo, lembra que eu fiz na minha apresentação, é um recurso do governo. O governo alemão pode mandar embora a qualquer hora, se eles não gostaram que eu falei numa matéria sobre neonazismo na Alemanha. Então, o que é uma notícia positiva? O que é uma notícia negativa? Qual é o trabalho de um jornalismo, seja ele internacional ou não? Tá? Eu tenho essa visão de que eu sou mais fiscal do que eu sou necessário. Eu vou chegar no lugar e vou dar um prêmio. Olha, eu queria dizer que a Universidade Federal de Tocantins, eu vim aqui para dar um prêmio para vocês de ser a melhor universidade do mundo. Não. Inclui eu ver as coisas boas, mas também ver, e os meus alunos sempre tiveram independência no jornalismo universitário, uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Jornalismo universitário, inclui criticar. Né? Assim como eu acho que deve ser. A ideia da imagem do Brasil, que é outra pergunta ligada a isso, ela é sempre em mutação. Tá? Ela está sempre mudando. Tem épocas, não sei, eu mostrei a imagem aqui, né? A expectativa era de que o Brasil, Copa do Mundo, Olimpíada, dessa vez vai. E dessa vez o Brasil tem sempre essa expectativa de que o Brasil, e isso é uma coisa da minha experiência lá fora, é uma coisa que eu, de uma certa forma, devo ter contribuído positivamente ou negativamente, é de que existe sempre aquela expectativa que o Brasil é o país do futuro, né? E que não tem presente. Então, as pessoas não necessariamente valorizam tanto o nosso presente, mas fica sempre aquela expectativa que dessa vez vai, né? Porque pior não podia ser. Os últimos anos foram extremamente negativos para a imagem do Brasil exterior, porque isso foi uma opção, assim como dos Estados Unidos. Eu faço apresentações no mundo e eu viajo, né, para uma coisa que eu não tenho necessariamente orgulho, ainda mais com esse nome de Antônio Brasil, que o Brasil é o país mais americanizado que existe no planeta. Tá? E não é uma coisa que eu digo com orgulho, é uma coisa meio de... lembra que a gente fala assim, meio complexo de vira-lata? Né? Então, se teve um Trump nos Estados Unidos, imediatamente nós achamos um Trump
tropical, né? Como chamavam, a imprensa internacional chama o governo do Jair Bolsonaro do Trump tropical. É o modelo americano. Aí o Biden apareceu, o Brasil também muda. Mas o pior de tudo é que os Estados Unidos, pela primeira vez na história da independência americana, da democracia, invadiu o Congresso em Washington, nos Estados Unidos. Não é que teve um único país no mundo, um único, que foi lá e fez exatamente a mesma coisa para a imagem do Brasil. Você não imagina como isso foi negativo. Não necessariamente só a pandemia e a destruição da floresta, mas essa subserviência aos Estados Unidos. Fica parecendo que eles não precisam mandar a gente fazer isso, eles não precisam, principalmente nas elites, copiar o pior dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos têm de pior, as pessoas fazem questão de fazer igual. Então, nós estamos inseridos no mundo. Tá? Essas perguntas são extremamente relevantes para a gente lembrar, porque não é a imagem do Brasil no exterior, é porque a gente está dentro de um planeta. E calha de nós termos ligações com esse tal de Estados Unidos que nenhum outro país da América Latina. Você já imaginou argentino sendo esse tipo de ligação que nós temos com os Estados Unidos, considerando a história que eles têm, a maneira como eles encaram? Não é melhor nem pior, gente. Tá? Isso aqui não é um julgamento de valores, mas é uma realidade. Nós somos muito atrelados ao que acontece, ainda bem, essa é uma opinião minha pessoal, você não precisa concordar, é que muda o governo nos Estados Unidos, muda no Brasil, vamos torcer para o Trump não ser reeleito, porque Deus sabe o que vai acontecer no Brasil, considerando o nosso histórico de vassalinismo, né? Aquela coisa meio vassalos. Quem sabe um dia a gente declara a independência dos Estados Unidos. Eu espero que vocês ajudem. Professor, então, né? Já que você recuperou aí algumas similaridades, enfim, tristes similaridades, né? Mas extremamente sagaz. Eu vou fazer uma ponte com a pergunta do Vitor, né? Que relembra que a gente está vivendo um momento, né, de que a nossa credibilidade tem sido muito questionada, e a gente tem também sido atravessado pela questão da desinformação. Isso ocorre no Brasil, isso também ocorre nos Estados Unidos. Na verdade, acaba que isso é uma pandemia global, a gente pode dizer assim, essa desinformação. E aí o que o Vitor pergunta, a preocupação dele, é como o jornalismo internacional digital tem abordado essas questões de credibilidade e desinformação, e ele gostaria também que fossem listadas talvez algumas iniciativas ou diretrizes que podem ser adotadas por esses jornalistas que vão atuar internacionalmente com relação a essa questão da desinformação. Lembrando que o Vitor, professor, ele também é nosso representante do CA, né, no curso de jornalismo. Então, é uma pessoa super politizada, é uma pessoa que colabora muito com o curso. Eu só tenho que agradecer, Vitor, porque é uma pergunta extremamente importante, né? Porque diz respeito a muita questão que a gente fala da ética jornalística, né? Afinal de contas, quais são os nossos limites, e, ao mesmo tempo, a gente tende a ser crítico de nós mesmos. É uma das coisas que é recorrente nas minhas palestras, é que eu defendo o jornalismo, tá? Eu acredito no jornalismo, e eu acho que nenhuma outra profissão se autocritica tanto, né? Eu não vejo advogado e médico que erram tanto, que fazem... Políticos, então, meu Deus, né? Eles não se autocriticam tanto quanto os jornalistas, que são os primeiros a apontar a desinformação, o fake news, que jornalismo agora não presta, e que... Gente, eu acho que, mais uma vez, nós somos um espelho da sociedade, né? Se a sociedade tem problemas, se ela está dividida em opiniões, o jornalismo não é diferente. Por outro lado, eu gostaria de tentar convencer o Vitor que não existe o jornalismo. Existem jornalismos completamente diferentes, de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de antigamente para agora. Mais uma vez, em ebulição e sempre em conflito. É da natureza do jornalismo discordar, né? E querer argumentar, e ser político, né? Pertencer a um CA, né? Querer jogar o jogo político, né? Querer entender a política brasileira, faz parte do jornalismo, né? Tem gente que prefere, de repente, como eu estava falando, de repente vai fazer jornalismo cultural,
jornalismo esportivo, maravilhoso. Vai ter política também, né? No esporte tem política, na cultura tem política. Política está em tudo. E política inclui eu poder discordar e não ter necessariamente uma opinião só do jornalismo. Então, quando a gente critica o jornalismo em relação à desinformação e fake news, eu acho que a gente está ligado ao que é intencional, ou seja, eu sou um jornalista mau caráter, tá? Eu não tenho ética, eu quero satisfazer o governador ou empresário que está bancando o meu jornalismo, tá? E aí eu minto, eu vou lá e digo que isso não aconteceu, ou que aquilo aconteceu. Então, não é desinformação, não é fake news, o palavra eu acho que não é só uma questão de ética, é uma questão de formação. Você, talvez, na sua educação, na sua família, na sua vida e nos seus objetivos, você faria qualquer coisa, você não tem limites para conseguir os seus próprios objetivos. Jornalismo, tem jornalismo, mas por que não ter o foco em Eliana Brum, né, que se muda para a Amazônia, uma gaúcha, que faz um trabalho genial, fantástico, que acesso a todos vocês podem ter, para falar da Amazônia, por conta própria. Ela tem um nome, assim como... Por que não ver as matérias da Sônia Bride, que acabou de fazer um documentário maravilhoso com o marido dela, meu colega cinegrafista, o Paulo Zero, né, sobre a Amazônia e os assassinatos e os problemas seríssimos, está lá no Globoplay, está disponível. Por que a gente não se concentra também nos bons exemplos? Eu acho que é uma questão de procurar. Agora, se você insiste em ver aquilo que nós temos de pior, né, então, com todo respeito, né, se a sua única fonte de informação é o WhatsApp e o seu grupo de amigos que ficam te dando notícias que te agradam, né, e que você concorda, talvez o problema não seja necessariamente do jornalismo ou do jornalismo, mas seja você, né? Você que é uma pessoa. E eu sempre lutei que tivesse estudos de mídia, de jornalismo, em escola primária, em ginásio, assim como tem estudo de história, assim como tem estudo de geografia. Por quê? Que é a sua fonte prioritária de informação para você saber em quem votar, em que fazer, em participar. Você dificilmente tem acesso aos políticos. Você vê na internet, nos sites que tem notícias, né? E, obviamente, agora, com as redes sociais, eu acho que isso é um privilégio, eu não acho que... Você tem muitas opções, opções ruins e opções boas, a seu critério. Agora, gente, toda vez que alguém falar que mas não tem mais jeito, o Brasil de hoje está perdido, nunca foi tão ruim. Gente, isso é uma mentira. Eu que estava lá... eu juro que eu não vou dizer quantos anos eu tenho, eu só comecei muito, muito, muito cedo, eu sou extremamente jovem, eu entrei de calça curta na TV Globo, o Fantástico, eu era o mais novo da equipe. Mas é só para dizer, gente, que o passado também já foi muito pior. Eu fui jornalista durante essa tal de ditadura militar. Você não faz ideia do que seja ter um coronel do Exército na sua redação dizendo o que você pode pensar. Não é o que você escreve, não. É o que você pode pensar. Como eles diziam, não gostei do sorriso desse repórter nessa matéria sobre a guerrilha lá no Araguaia. Mas o cara não estava sorrindo, ele só estava com problema. Né? Vamos censurar a matéria, as músicas. Procura um pouquinho de história, já que a gente gosta tanto de jornalismo, não esquece da história, mas principalmente de boas fontes, e principalmente isso que vocês estão falando, com gente que viveu, que estava lá. Eu trabalhava na Globo na época da ditadura. Tinha militar dentro da redação, tá? E é isso que eu estava falando, matérias que eu queria mandar para o exterior, anos depois, mandar sobre o Brasil, sobre movimentos populares, eles eram impedidos. Então, o Brasil não está pior, muito pelo contrário, ele tem problemas, está infinitamente melhor do que era. Não caia nessa ilusão de um passado que nunca existiu, né? Que é vendido. Mas que ótimo! Ninguém morria na época da ditadura, não tinha um assassinato no Jornal Nacional. É claro, cara. Eu fiz a Ponte Rio-Niterói inteirinha, filmando pela TV Globo. Nunca consegui botar um obreiro, um peão de obras que morreu lá. Cada pilar da Ponte Niterói tem dezenas
de operários que morreram na construção. Nenhuma notícia sobre morte de operários durante toda a construção. Eu estava lá todos os dias. Eram todas elas impedidas. Não, isso não vai fazer bem para a imagem do Brasil, não só no exterior, mas no interior. Então, na hora de a gente criticar essas coisas todas do Brasil de hoje, gente, eu sinto muito dizer, mas tá muito melhor e vai estar ainda muito melhor graças a você, se você quiser fazer alguma coisa e não deixar o passado voltar. É o famoso passado idealizado, né, professor? Passado idealizado e também um esforço de revisionismo histórico, né? Eu estou vendo que tem um aluno ali querendo fazer pergunta. Eu vou só finalizar as perguntas do YouTube, tá? Que a gente tem mais duas, e aí eu vou passar para quem está presencialmente. Pode ser? Só para pegar as duas outras perguntas e aí juntar, já que a gente está falando de passado, eu vou fazer aquela velha máxima da história, né? Que a gente tem que aprender com o passado para não repetir os erros no futuro. E a Bruna fala justamente disso, né? De futuro. Ela pergunta como você vê a evolução, né, do papel de correspondente internacional nesse cenário de jornalismo do futuro. E aí eu faço, professor, ela está falando mais especificamente de jornalismo internacional, mas eu faço uma ponte também com a pergunta do professor Marco Túlio, né, que chegou agora, na verdade ele já era professor substituto do curso e agora está como efetivo com a gente, né? E ele faz a seguinte pergunta: no Fantástico desse domingo, teve uma reportagem especial retomando o primeiro programa 50 anos atrás. E para isso foram usadas imagens de inteligência artificial, né? E aí ele pergunta para você como você vê essa aproximação entre o telejornalismo e a inteligência artificial. Eu imagino que o professor Antônio Brasil tem algumas coisas para falar, sobretudo porque ele é encantado com a questão da inovação. Professor, e aí depois dessa sua resposta, a gente vai presencialmente lá para acolher as perguntas dos alunos, tá? Esse é um assunto que muito me interessa, tal de futuro. É o título do nosso livro, né? Inovação e futuro. Afinal de contas, o futuro é esse exato momento que a gente está falando aqui, né? O que a gente começou lá já é passado, já é história, e meu compromisso é o que eu vou falar, a próxima coisa que eu vou falar. Então, infelizmente, talvez para decepção de algumas pessoas, eu não vou falar mal de inteligência artificial, né? Muito pelo contrário, eu sou extremamente curioso. Não necessariamente eu vou achar a mesma coisa sobre internet ou televisão. Gente, eu literalmente vi essa tal de televisão nascer, criada. Meus pais compraram a primeira televisão assim no meu bairro, em Niterói, que tinha de televizinhos, iam lá para ver. Ou seja, as possibilidades dependem das pessoas que utilizam. Mesmo que seja inteligência artificial, tanto para o jornalismo internacional ou para qualquer outra tecnologia, você tem que partir do problema que ela não nasceu sozinha, né? Ela não caiu do céu, veio um marciano, chega aqui, alguém, não sei, numa TV essa ideia. Muitas dessas ideias, elas são evoluções de coisas que já existiam. A televisão é a evolução do rádio, né? O rádio, do teatro, né? Dos shows, do circo, tá? A mesma coisa eu vejo em inteligência artificial, sem muito desespero, né? Não é tão diferente assim de um Google, né? Você faz uma pergunta, ele te dá uma resposta. E aí vem o comercial no meio, ele pode estar distorcendo, ele pode estar selecionando coisas que não deviam, ele pode estar manipulando a sua cabeça, e que, no fundo, um dia vai tomar conta da humanidade. Você pode ser fatalista, ou seja, que o mundo vai acabar por causa da inteligência artificial, o jornalismo. Eu tenho utilizado muito, tá? Acho um recurso extremamente útil, tá? Inclusive para correções de coisas que eu tinha dúvida em relação a... Estou escrevendo um parágrafo, eu escrevo todos os dias da minha vida, estou fazendo um novo livro agora, e é impressionante, né, como essa tecnologia me ajuda. Agora, se eu quiser transferir, ser preguiçoso, né, isso serve para os alunos, né? Aquela história. Eu não vou mais fazer prova, eu levo o meu celular e vou fazer tudo através do chatbot, né? Mas, gente, isso, na minha opinião, é a mesma coisa que a gente está falando sobre mentir, ética, sua formação. Isso não tem nada a ver com a tecnologia. Você é que tem problemas, né? Você acha, de repente, que enganar, roubar, né? Se alguém perguntar, você fez com o chatbot isso aí? Não, fui eu. Você está mentindo. Então, não é questão, não é um privilégio do jornalismo, não é um privilégio dessa época e da tecnologia. Tá? Eu acho que está muito, e a gente deveria valorizar isso em sala de aula. Eu, pelo menos, tento sempre, e é o que eu estou tentando fazer aqui. Fala de tecnologia e inovação, mas fala também de educação.
mas a educação que você tem do seu pai e da sua mãe. Né? Em casa, qual é? Na sua casa, seu pai faz qualquer coisa por dinheiro e ele acha que você é um idiota de estar fazendo jornalismo, que você poderia, de repente, ser político, né? E ganhar dinheiro e se dar bem. Né? Essa formação não cabe só ao professor, não, e não só ao jornalismo. Né? Cabe da sociedade em que nós vivemos e a cobrança que a gente deve fazer. E eu sinceramente, eu acho que tem coisas muito boas acontecendo. Em termos de jornalismo internacional, tá? Ele me oferece várias possibilidades, tá? Inclusive, que eu acho mais de acesso à informação. Tá? Eu posso fazer hoje em dia uma triagem sobre o que está sendo publicado nesse exato momento na Ucrânia, em russo e em ucraniano, tá? E em questão de segundos, a imprensa local, e fazer um resumo do que eles estão falando da guerra, que eu não teria acesso, eu não falo russo, tenho pouquíssimos contatos. E isso aí, escrever um artigo sobre isso com fontes locais. Inteligência artificial faz isso em questão de segundos muito bem. Agora, se você acha que ele vai te substituir, que o Jornal Nacional vai ser apresentado por um robô, o que é uma possibilidade, para mim, eu acho que depende se é isso que você quer, né? Se esse é o caminho. Eu prefiro não ser fatalista. Eu acho que as coisas podem ser diferentes, né? Se você quiser. Eu espero ter respondido as boas perguntas. Fazendo uma ponderação, um contraponto, na verdade, a professora Lucelena colocou aqui no chat que o neurocientista Nicoleles, né, recentemente ele disse que a IA não é nem inteligência e muito menos artificial. Ela fez também uma pergunta do que o senhor acha dessa ideia. A gente vai guardar um pouquinho essa resposta, porque eu acho que você até antecipou algumas coisas com relação a essa resposta, e a gente vai passar as perguntas para os alunos que estão presencialmente, certo? E até porque se alguém tiver alguma pergunta que também perpassa essa questão da inteligência artificial, da inovação, do futuro do jornalismo, o professor Antônio Brasil meio que casa as duas respostas, a resposta da professora Lucelena e a resposta a vocês que estão aí em sala de aula. Eu só peço que o aluno, ao fazer a pergunta, diga o seu nome, porque eu vou anotar aqui para o sorteio do livro no final da palestra. Pratiquem jornalismo. Façam perguntas. Nada mais simples. Oi? Meu nome é o Anderson. Diga, o Anderson. Bom dia, professor Antônio Brasil. Bom dia. Chamar o senhor de professor Brasil, né? Porque levar esse nome aí, para mim, seria uma grande emoção, hein? Brasil, é uma responsabilidade. Brasil. Imagina na Alemanha, eles acham que eu estou de brincadeira. Professor, eu sou, vamos dizer, calouro, né? Segundo dia de aula aqui na Universidade Federal de Tocantins, muito feliz aqui pela recepção. E bem rápido, bem sucinto no meu questionamento, em relação, e eu vi aqui, quando o senhor começou, né, a sua fala, o senhor fala que, bem 18 anos, né, lá na Rede Globo, pedindo emprego, que queria entrar nesse meio, parte do futuro do jornalista, junto à mídia hoje, que é as redes sociais, né, com o advento das redes sociais, né, com o tradicional, que seria rádio, televisão, o jornalismo, o jornalista hoje, profissionalmente falando. Qual a perspectiva que o senhor vê aí para juntar essas duas coisas, o tradicional com o moderno, que seria a rede social? Tem campo para isso? Como que seria aí? O senhor que tem pelo que parece, assim, e pelo que o senhor fala, o senhor tem um grande conhecimento e tem internacional, eu gostaria de o senhor, né, dar uma mini aula sobre essa situação do futuro do jornalista profissionalmente, né? Porque a gente que entra na faculdade, a gente ainda está um pouco por fora, né, do como que funciona, e a gente fica nessa pergunta, será que dá de jornalismo? Pelo começo aqui, eu acredito que eu vou fazer os 4 anos e vou ter o diploma de jornalista. Aí é isso aí, eu agradeço e sucesso aí na sua caminhada. Excelente pergunta. E, antes de tudo, que inveja que eu estou sentindo de você. Ser calouro e de jornalismo, ainda por cima, é um privilégio. Ainda por cima, numa universidade, vou insistir, numa universidade pública de qualidade.
né, tendo professores excelentes. O mais difícil você já conseguiu, você está aqui. Tá? A gente se encontrou. Tá? A gente está conversando. Acabei de conversar sobre isso com a Ingrid. A maior felicidade que a gente tem é que começou e continua. E eu vou pegar, ou seja, eu conheci a Ingrid no começo de aula, como um aluno como vocês, e nós continuamos sendo amigos, a gente tem contato, e nós estamos mantendo um trabalho. É a mesma coisa que eu estou tentando passar em relação ao passado, isso que você chama de tradicional e o futuro, na verdade é a mesmíssima coisa. Então, quando eu falo, mas eu cheguei no Fantástico em 1832, e lá eu bati na porta e ia começar... Gente, tem gente que está fazendo isso exatamente agora, talvez não no Fantástico, não na Globo, mas num sitezinho, ou para ser auxiliar de algum jornalista que você conheça. Tá? O que eu tentei dar como inspiração desse passado em relação ao futuro é que a iniciativa tem que ser sua. Não espere que vai ser da Ingrid, da universidade, que vai te tornar jornalista. Você ter levantado a mão e já se exposto, dizendo, eu sou calouro, mas estou fazendo uma pergunta, esse é o caminho certo. Né? É uma iniciativa que você tem. Tem um monte de gente aí que adoraria fazer pergunta e não está fazendo pergunta. Só está pensando na vida. Meu Deus, que horas isso vai acabar? Eu estou aqui preocupado, eu tenho que tomar café, não sei aonde, hoje eu tenho que... Não estão aproveitando as oportunidades do presente para ter um futuro. E depois vão reclamar que, mas, sabe, o Anderson é mais inteligente, ele é mais bonito, ele é mais rico, para justificar aquilo que você não fez. Jornalismo exige uma certa prática, inclusive dentro da universidade. E esse é um lado que eu acho que é uma cobrança que eu sempre fiz, é ter oportunidade de praticar jornalismo. O professor Antônio Brasil está aqui, ele tem uma bagagem legal, tem coisas que ele pode me dizer. Como é que eu posso amanhã mandar um e-mail para ele, para saber, professor, como é que eu faço para ir para a Alemanha? Como é que eu faço para me tornar um jornalismo? Isso aí é usar a minha história, ou seja, o passado, para que você tenha o futuro. Eu acredito muito em história, tá? Eu leio muito, porque algumas das coisas que a gente acha que são inovações extraordinárias, isso nunca aconteceu antes, não sei o que e tal, de repente tem um viés, tem um recurso lá atrás de uma ideia, né? A ideia de você, hoje em dia, ter naves espaciais indo para a Lua, eu adoro tecnologia, viagem, mas teve um tal de Santos Dumont, um brasileiro, meu Deus, do interior de Minas Gerais. Tá bom que ele tinha dinheiro, mas foi para Paris. Ele resolveu sair do interior de Minas Gerais. Aquilo que você um dia pode fazer. Eu saí de Palmas e hoje em dia eu estou morando em Nova York. Né? Não necessariamente ficar culpando, mas eu não tenho dinheiro, não tenho aquilo, para, de repente, inventar o avião, né? E ser uma referência mundial. Nós estamos aqui falando de Santos Dumont, porque não é o Anderson dos Santos. Né? Essas oportunidades do passado ajudam você a acreditar que você tem um futuro, se você souber viver o presente. A única coisa concreta que eu tenho agora é que eu estou aqui falando com vocês, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Independente de eu estar ganhando $1 milhão ou eu estar ganhando absolutamente nada. Esse é porque eu estou usando o meu presente para que eu tenha um futuro, para que eu continue tendo possibilidades, ideias. Quem sabe algumas dessas perguntas estão sendo instigantes para os meus livros, para as coisas que eu estou pesquisando agora, em vez de ficar só reclamando. Nada contra. Tem gente que só reclama, que vai dizer assim, mas essa palestra do Antônio Brasil foi chatésima, o cara falou de coisas impossíveis. Gente, sinto muito, né? Não era esse o objetivo. Mas talvez, lembra que eu estava falando da exploração? O problema seja você e não o jornalismo. Tá? Tem coisas que... Olha, eu sempre dizia também uma coisa que eu sempre falo, eu ensino qualquer coisa para um aluno meu. Tá? Ser correspondente, utilizar a inteligência artificial, trabalhar em televisão, eu ensino. Agora, tem uma coisa que eu não ensino, tá? É garra, vontade. Tá? Eu não ensino isso. Então, se você tem, você tem. Você pode praticá-la, você pode crescê-la, pode buscá-la. Agora, eu não posso convencer você de que
você deve fazer alguma coisa com a sua vida, seja em jornalismo internacional, ou em telejornalismo, ou em jornalismo em geral. Essa vontade, essa garra, eu posso estimular, elogiar, dizer que tá. Agora, se você passa a aula inteira no seu celular, fica lá no WhatsApp, namorando, nada contra, muito pelo contrário, e não vê a oportunidade do presente, e assim que termina a aula, que aula horrível, aula péssima. Quantas perguntas você fez durante a aula? Não fiz nenhuma, não estava nem aí. Para dizer a verdade, eu estou em crise com meu namorado. Perder uma aula, gente, né? Perder essa oportunidade para aqueles que já conseguiram entrar dentro de uma universidade é a mesma coisa que uma pessoa que, de repente, é convidado para trabalhar para a inauguração do novo Fantástico e diz: eu não posso não, né? Hoje eu tenho um compromisso, eu vou para o sambão, que é melhor. Mas a oportunidade bateu na sua porta e você achou melhor. Sabe uma coisa? Eu não quero, não. Professor, só sintetizando, acho que pegando duas falas para também responder ao Anderson, que duas falas que o professor Antônio Brasil fez que eu acho muito importantes nessa palestra de hoje. A primeira foi durante o primeiro momento de apresentação, em que ele disse assim: olha, eu não estou muito familiarizado com essa plataforma que eu estou hoje, mas eu vou aprender, vou me dedicar, vou aqui prestar atenção e a gente vai conseguir fazer. Então, essa questão do que é antigo e do que é novo, no jornalismo, a gente tem uma mudança muito célere de uma coisa para outra. O que era novo no início de uma pesquisa de doutorado, quando a pesquisa termina, já é algo defasado, já é algo que, inclusive, pode não estar mais nem em uso, né? Então, como jornalistas, eu acho que a gente tem que ter um ímpeto de buscar se atualizar o tempo todo. E isso não é só com relação à tecnologia, é com relação à perspectiva de vida, é com relação a uma mudança de olhar social. A gente tem que ouvir e tem que se permitir aprender em constância, certo? Essa é a primeira questão que eu penso muito do que o professor Antônio Brasil já falou. E a segunda tem muito a ver com o que ele também está falando sobre você ter a sua iniciativa e você se colocar e você perguntar e você fazer a sua parte, né? É muito interessante pensar, e o professor já também na palestra listou alguns momentos onde ele tentou instalar um telejornal ao vivo e disseram para ele, não dá. Então, professor, os anos passam e nada muda, né? Sempre tem alguém para dizer que não dá, sempre tem alguém para atrapalhar, mas enquanto essas pessoas estão gastando a energia delas fazendo isso, a gente anda, né? Então, assim, quem escolhe onde você aloca a sua energia é você. Então, o Anderson hoje, ele sabe que em 4 anos ele quer formar, isso já é uma fala fantástica, você tem um planejamento, sabe? Quem vai? Claro que você vai ter professores, você vai ter colegas no seu entorno que estão aí e que vão estar ao seu lado. Alguns não, como o professor Antônio Brasil falou. Alguns não. Alguns vão estar preocupados com o celular e não vão dar a mínima para você. Alguns vão estar preocupados com a própria vida. Alguns vão querer crescer juntos. E, assim, é com essas pessoas que a gente se liga. Se eu hoje estou aqui como professora de vocês, recebendo, tendo a honra de ter esse momento, ainda que à distância, com o professor Antônio Brasil, uma pessoa que, quando eu tinha a idade de vocês, eu sequer sonhava em conhecer, né? E hoje a gente pode se considerar companheiros de trabalho, companheiros de luta, companheiros de pesquisa no telejornalismo, é porque esse esforço contínuo foi feito da minha parte, da parte dele fazendo isso tudo que ele fez e devolvendo para a gente, e que eu tive a oportunidade de ter essa devolutiva dentro da universidade. Então, é um pouco de tudo isso, sabe? É você se manter atualizado e você fazer a sua parte de tentar aproveitar o que a universidade tem para dar para vocês. Uma coisa que não foi muito ponderada durante a palestra, porque, enfim, é um momento muito curto, é a questão, por exemplo, da dedicação. Você quer ser jornalista internacional? O que é o mínimo que um jornalista internacional precisa saber para além do jornalismo? É o inglês. Você não sabe onde você vai atuar e você tem o inglês presente em quase todos os países. Em quase todos os países você se vira muito bem em inglês. Então, se você quer muito e esse é seu sonho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Eu entendo tudo isso, até porque, como o professor Antônio Brasil falou da história dele, que ele vem de uma situação também que ele sequer sonhava em ter uma oportunidade internacional, eu também. Então, mas a gente tem que buscar alternativas. A universidade tem cursos gratuitos, a universidade tem cursos complementares a preço baixo, existem hoje aplicativos que não são ideais, mas trazem muita coisa, trazem vocabulário, trazem uma explicaçãozinha ali de gramática. Então, quem vai buscar, se daqui a 4 anos você vai ser um pouquinho melhor no inglês para poder
pegar essa oportunidade que vai bater na tua porta quando ela bater, é você, certo? Então, claro que aqui a gente está falando de N atravessadores sociais e ninguém está renegando eles. As questões étnicas, questões econômicas, sobretudo, certo? O que a gente também não pode, e eu tomo como isso a minha trajetória, para a trajetória do professor Antônio Brasil, a trajetória de N pessoas que vieram de situações econômicas, inclusive mais vulneráveis que a minha, e que hoje eu tenho a oportunidade de ter colegas em mestrados, doutorados no Brasil inteiro, pessoas negras, pessoas representativas, e que eu sei que a vida foi muito árdua, a gente não pode também colocar como um limitador. Fulano não vai chegar porque fulano nasceu numa... Eu acho que ninguém que nasceu numa situação economicamente vulnerável se sente feliz em não acreditar, em ter essa coisa fatalista, de ele não vai conseguir chegar nunca, ele não. Não, existe um caminho, esse caminho perpassa políticas públicas, e esse caminho ele pode ser alcançado, sobretudo pela defesa desse espaço bem aqui, que é o espaço da universidade pública de qualidade. Tá? Vamos mais uma pergunta? Tem mais alguém querendo falar? Só para a gente encerrar, porque também já está tomando 1h30. Mais alguém presencialmente que queira fazer uma pergunta? Se não tiver, a gente parte para o sorteio. Oi, Ingrid. Não, a gente não tem mais ninguém para fazer perguntas. Nosso tempo na plataforma também está finalizando, tá? Perfeito. Então, e a gente aí vai eu gostaria já, antes do seu sorteio, já agradecer ao professor, tá, pela participação. Muito obrigada, professor, doutor. Vocês vão, Antônio Brasil, e vocês vão finalizando, então, com o sorteio, tá bom? Muito obrigada. Perfeito. Então, a gente segue para o sorteio. Professor, escolha um número de 1 a 7. 1. 1. Opa, então quem ganhou o livro foi o Vitor. Ah! Foi o nosso representante de CA, certo? Eu vou entregar para o Vitor, faço a fotinha, o professor mando para você, certo? Eu tenho certeza que o Vitor vai ficar muito feliz. Ele acabou de ganhar o nosso livro, tá? Eu faço questão da gente colocar uma dedicatória, eu e você, porque isso é muito importante. Vamos prestigiar, apesar do que o governador de São Paulo fala, livro ainda é fundamental, esse livro físico. Nada impede de você ter o digital. Ingrid, se me permite, eu queria mais uma vez agradecer. É sempre bom, lembra? Eu aprendo muitíssimo, não é só essa oportunidade. É importante a gente ouvir o que você falou sobre o que eu disse, porque isso é um estudo de comunicação, né? Por mais que eu tente dizer alguma coisa, eu não estou na sua cabeça, não estou na cabeça dos alunos, eu não sei como é que eles estão me interpretando, a não ser que haja um retorno. Meu agradecimento, então, das perguntas excelentes e a oportunidade de diálogo, né? A gente fica sempre cobrando essa tal de democracia para os outros, ou a gente fica cobrando um jornalismo melhor quando a gente não faz isso, e eu acho consigo mesmo, né? Então, levantar, perguntar, ou simplesmente, não era para não fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário. Olha, eu não entendi muito bem como é que eu faço para a formação de um correspondente internacional brasileiro que precisa, né? Tem que ser rico, tem que nascer no Rio de Janeiro, né? Eu estou disponível, né? A Ingrid tem os meus e-mails, eu adoro conversar, né? Como bom jornalista, eu sou um contador de histórias, mais do que tecnologia e as questões de desinformação. Eu acho fundamental conhecer gente para contar histórias. Costumo sempre dizer para os meus alunos, uma das coisas sobre técnica de entrevista é que não tem pessoa desimportante, existe pergunta ruim, falta de curiosidade, falta de empatia. Então, você pensa, mas se o Lula me desse uma entrevista, eu ficava rico e famoso, porque ele é famoso. Não, você tem que entrevistar pessoas que você nunca viu, não conhece, e que você não sabe ainda que tem uma história de vida maravilhosa, se você tiver essa tal de curiosidade. A minha curiosidade sempre foi de viajar, de continuar viajando, eu continuo estudando. Um dia eu vou vir aqui e vou fazer essa palestra em alemão, porque eu continuo estudando e apanhando. Aprendizado é para sempre. Estar aqui, pelo menos você não está em algum outro lugar, significa sempre. Tá? Não é só depois do doutorado, é questão de você estar sempre aprendendo. É a chance que você tem
de viver mais e melhor, e quem sabe daqui a 20 anos eu vou ser convidado novamente para essa palestra, por algumas das pessoas que estão sentadas aí hoje e falam assim: Antônio Brasil, eu ouvi aquela sua conversa e aí eu decidi, eu vou fazer mesmo jornalismo, a escolha foi certa, porque eu concordo, é a melhor profissão do mundo. Perfeito, professor. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pelos aprendizados. E com isso, a gente encerra aqui, a programação continua, eu imagino que a Daniela deve fazer que a coordenadora do curso deve fazer algum informe sobre as próximas programações, mas a gente encerra aqui. Da minha parte, um grande agradecimento a todo mundo que participou e mandou pergunta. Obrigada, Ingrid. Mais uma vez, professor Antônio, sua palestra foi imensamente enriquecedora. Nós aqui tivemos todo um público interessado. Agradeço mais uma vez que a gente possa ter parcerias novamente, futuramente, né? E que em breve, quem sabe, você possa conhecer nosso curso Cantins, né? Só me convidar. Irei com o maior prazer. Tá ótimo. Obrigada. E a gente vai continuar com a nossa programação, sim, de recepção dos calouros aí ao longo da semana. Amanhã teremos palestras, também na quinta-feira, e conto com a participação de todos. Gente, muito obrigada, tá? E até breve. Um abraço.